Jefinho e Professor Marcelo no beat. Yeah. Lendas do Cartola. Vamos. Escalação fechadamente fria visão. Cartola FC virou missão. Não é sorte, não é leitura do jogo. Quem entende discurso tá sempre no topo. Que finaliza, olho de águia. Professor Marcelo traz as totódia. Rodada começa, o plano está feito. Aqui é disciplina, não é chute no peito. Mercado área eu já sei que valoriza. Enquanto duvidão, meu time capitaliza. Sem emoção só decisa. Quem sei que o canal entende avisam. Lendas do Cartola, grava esse refrão. Escala com a mente, domina o jogão. Lendas do Cartola é só prestar atenção. Jefinho, Marcelo, fórmula do milhão. Lendas do Cartola sobre a pontuação. Toda rodada é foco e precisão. Lendas do Cartola, respeito no então. No Cartola é nós vira lenda, irmão. Trabo consciente, postura de chefe. Enquanto eu lhes apostou, nós faz o teste. Cartola é xadrez, não é correria. Quem estuda o jogo sempre ganha no dia. Professor explica, deixa tudo claro. Jefinho confirma nome certeiro. Não sigo rap, sigo fundamento. Ponto alto é consequência do conhecimento. Sem pressa, sem erro. Time consistente o ano inteiro. Rodada por rodada, construindo respeito. Lendas do Cartola nasceu para ser perfeito. Lendas do Cartola, grava esse refrão. Escala com a mente, domina o jogão. Lendas do Cartola é só prestar atenção. Jefinho, Marcelo, visão de campeão. Lendas do Cartola, isso é profissão. Estudo, foco e dedicação. Lendas do Cartola, escuta então. No Cartola FC nós manda mão. Yeah. Jefinho, Professor Marcelo. Lendas do Cartola, toda rodada história. Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras, professor Marcelo falando aqui de Cariacica do Espírito Santo. Tô até engasgado aqui porque é uma rodada zicada, galera. E aí, como é que tá a sua pontuação aí na rodada? Plantão agora, mais uma novidade do Lendas, plantão dentro da rodada do Cartola FC, é isso aí. Aí você vai comentar aí no vídeo aí. Tô mitando, tô zicando, acho que vai dar bom, acho que vai dar ruim. Enfim, nós teremos esse vídeo aí. Só não vai ter esse vídeo quando eu não tiver realmente tempo para gravá-lo. Mas enquanto a gente tiver tempo, a gente vai ter o plantão, né, da rodada aqui. Mais uma novidade no canal Lendas do Cartola FC. Cara, o nosso Live Lendas tá mitando. Ainda tem jogador para jogar hoje ainda. Mas vamos dar uma passadinha nesse plantão aqui para ver os esboços que a gente salvou na nossa plataforma e dar uma passadinha na como é que tá aí as nossas pontuações dentro da rodada. Uma coisa eu sei, tá? 99,9% dos cartoleiros estavam com o Carlos Vinícius. Zicou. Caio Jorge. Zicou também. Flaco Lopes. Zicou também. Então, é isso aí, galera. Uma rodada zicada, tá? Quem não esperava nada do Alan Patrick marcou um golzinho, né? Eu que esperava uma mitada do Vitor Bueno, veio mitada do Pico. É isso mesmo, o nome do jogador é Pico, né? Ele imitou no meio de campo do Lendas. Aleph Manga foi bem ali, deu uma assistência razoavelmente bem. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Acalma seu coração, tá? A temporada tá só começando, tá? E se você tá fechado aqui com Lendas, você tá indo bem. Além da gente estar mitando com Live Lendas, né? O nosso time principal aí tá beirando os 70 pontos, ainda tem 2 jogadores para jogar ainda, né? Se você tá esperando o Neymar jogar, eu tô esperando o Gabriel Menino, enfim. Então vamos dar uma passada aqui. Acalma seu coração. Estamos ganhando cartoleta, estamos valorizando também. Enfim, vem para o plantão. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a imagem da nossa plataforma. Dá uma passadinha só nos esboços que a gente montou aqui. Como a gente tinha dito, né? Você monta o esboço e salva. Você tem como acompanhar em tempo real aqui a sua pontuação. Tá? Aqui alguns esboços que a gente montou. Aí tá aqui, ó, pontuação parcial, tá em azul, e a projeção que nos dava o aplicativo, né? Projeção com SG. Tá? Palmeiras não segurou SG,
Red Bull não segurou esse G, o Santos ainda vai jogar, tá? Então, essa é a projeção e a pontuação atual, né? Você vê que foi zicada, tá? Ó, Carlos Vinícius capitão, essa daqui, Carlos Vinícius capitão, né? O Breno Lopes não foi bem, o Ronier foi bem de novo, né? Ó, essa aqui foi razoavelmente bem, né? Só tem o Brasão para jogar, né? Mas 59,60, tá? Uma projeção de 97, mas a defesa, né? A mesclada aí também. O René não jogou, né? Aqui a gente não escalou o banco, então poderia ter feito uma diferença aqui, de repente, um jogador do banco. Mas isso aqui é só um esboço. Eu não vou me preocupar muito com o banco aqui nesses esboços, tá? Porque não faz diferença. A diferença é o time titular, tá? Aí não vou me preocupar com o banco aqui na plataforma, vou me preocupar só com o time titular, tá? De repente com reserva de luxo, tá? Você se preocupar na hora de tentar trocar aqui para montar o time, mas não faz diferença na pontuação você ter o banco aqui nesses, ó, esse time aqui, tá? Projeção de 88, aqui tá 81, quase bateu, né? Dentro da projeção. Por quê? Porque o capitão aqui era o Vitor Roque, ó. Tá? Matheus Pereira foi bem, Vitor Hugo foi bem, Patrick de Paula, acredito que tenha ido bem. Deixa eu clicar em cima dele para ver se eu consigo ver aqui. Não, é só aqui que a gente consegue ver. Deixa eu ver aqui. Patrick de Paula. Ah, não, acho que ele entrou no lugar do Garro. Acho que ele entrou no lugar do Garro, foi isso. E não tá aparecendo aqui, mas esse time aqui com a defesa do Coritiba fechada deu bom, tá? Esse aqui. Não, esse aqui não. Foi esse anterior aqui. Esse anterior aqui com o Vitor Roque de capitão. Tá? Esse aqui com o Andrés Pereira de capitão deu ruim. Carlos Vinícius capitão de novo. Deu ruim. Né? Jogador ainda para jogar, mas a probabilidade de dar bom é pequena. Aqui também deu ruim. Né? Carlos tinha Neymar ainda para jogar e o Brazão e o Gabriel. Mas vamos ver no final qual vai ser a pontuação desse time aqui. Tá? Aqui, ó, aqui quase bateu, ó, com a projeção, a pontuação parcial, ó, né? Quase bateu, né? 95 com a projeção de 96. Né? Vamos deixar no final das contas, depois da rodada, a gente vai vir aqui dar uma olhadinha, tá? Aqui 64, razoavelmente bem, né? Então, esses foram os esboços que a gente montou, né? Antecedendo a rodada, tá? Esses foram os esboços, tá? Ó, mercado fechado, rodada em andamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fechar aqui para a gente dar uma olhada nos nossos times, tá? Nos nossos times, tá? E dá uma olhada nas nossas ligas também, né? Temos ligas, temos duas ligas aí, tá? Abrimos aqui no nosso time principal, vamos logo dar uma olhadinha nele. Vamos logo dar uma olhadinha no nosso time principal. Compartilhar a tela. Esse Lendas PJ é o nosso time principal, tá? Estamos valorizando aí 5 cartoletinhas. Estamos valorizando, né? Aqui eu falei, se eu zicar com o Carlos Vinícius, todo mundo vai zicar. Se mitar, todo mundo vai mitar. Então, o mais escalado da rodada, galera, é uma situação complexa. Porque se você deixa de fora e o cara mita, todo mundo mita e você fica para trás. Então, não é hora de você deixar o mais escalado para trás. Tá? Vai ter hora que você vai ter que fazer isso.
Mas agora não é hora, tá? Muita gente não estava com ele na rodada, que ele fez 3 gols contra o Botafogo, aí inventou de escalar ele agora, aí ele zicou, né? Que é o caso do professor Marcelo. Mas acontece. É o nosso time principal, ainda tem o Neymar, o nosso reserva de luxo, o Gabriel, e o goleiro Brazão ainda para jogar, tá? Não vai entrar no lugar do nosso capitão, porque o Carlos Vinícius teve a façanha de fazer só 0,20. Então, se o Gabriel fizer mais, ele vai entrar no lugar do Carlos Vinícius. Tá? Não vai entrar no lugar do nosso capitão, porque o reserva de Lúcio ele entra no lugar do cara que fez menos pontos, tá? E o Carlos Vinícius fez um favor de fazer 0,20 apenas, tá? Mas o nosso time está valorizando bem, né? 5 cartoletas aí, tá? Espero que hoje dê bom também. Eu apostei nos meus esboços no Vitor Bueno, e quem bitou no time do Remo foi o Pico, né? Fez 11,20 aí, né? O Osório fez uma boa pontuação, o zagueiro, né, não mitou, mas também não zicou, ficou ali numa pontuação básica. Jaci também, tá? O Felipe Jonathan também. A gente não esperava muito dessa defesa, tá, galera? Essa defesa, eu enfraqueci a defesa para fortalecer do meio para frente, tá? Essa foi a minha intenção, manter só uma peça interessante aqui, que foi o Juninho Capixaba, que imitou, né? A pontuação dele, né? Ela fez a diferença nessa defesa. Por quê? Porque somando a pontuação dele com essa pontuação aqui, vai dar 20, mais de 20 pontos. Então, é como se fosse um SG de cada um. 5 vezes 4, 20, né? Como se fosse um SG de cada um, 5 pontos de cada um. Então, foi dentro do esperado. Dessa defesa não esperava muita coisa, porque eu procurei reforçar aqui pela falta de cartoleta. Deu certo a nossa apostinha no Alan, né? Aí 17,10. Gustavinho, média básica, fez aí, né? No ataque. Por falta de cartoleta também, eu coloquei o Ronier ao invés de colocar o Breno Lopes. Deu certo, né? Caio Jorge foi uma aposta um pouco mais ousada. Esperava pelo menos um gol dele, né? Fez um gol, mas foi anulado. Zicou também, assim como o Carlos Vinícius. Então vamos esperar que o Gabriel pelo menos faça um golzinho aí. Aí a nossa pontuação ela vai pelo menos passar dos 70 pontos, né? Se o Gabriel fizer um gol, o Neymar for bem, chegando a 80 eu estou satisfeito, tá? Se eu conseguir bater 80 pontos com esse time aqui, fazer mais 18 pontos com esses 3, eu estou satisfeito, tá? 62 mais 17 pontos, 18 pontos, né? E eu estou satisfeito com esse time, tá? Se eu fizer 80 pontos. Uma rodada zicada, tá? Essa rodada foi uma rodada zicada aí. Eu vou dar uma olhada nas nossas ligas, mas com o Live Lendas, tá? Com Live Lendas. Os nossos times tiro curto não foram bem, porque as duas defesas, tanto a do Coritiba como a do Red Bull Bragantino, que foram vazadas, né? Então não vou nem mostrar, né, os times tiro curto, que eu fechei a defesa do Coritiba e a defesa do Red Bull Bragantino. Então esquece esses times. Vamos no time bom e barato aqui. Esquece esses times tiro curto, tá? Não deu certo. Inclusive a gente estava liderando enquanto as defesas tiro curto não tinham tomado gol, né? A gente estava liderando aí uma galera aí com os dois times tiro curto, mas tomou gol, vai lá para baixo, perde mais de 20 pontos. Esse aqui é o time bom e barato. É o que eu sempre falo, né? Quem acompanha o meu trabalho sabe. Esse aqui é um time para você pensar uma peça ou outra. Não é um time para você, né, copiá-lo, tá? Aqui, ó. Julimar, batedor de pênalti do Cap, eu coloquei como reserva de luxo. Ele vai entrar aqui nesse ataque, tá? Manga foi nosso capitão, ó, foi bem, tá? Savarino, outra apostinha, foi bem. Vitor Hugo foi bem. Esse Vitor Hugo a gente pensou lá da nossa plataforma pela média básica. Então, a escalação do Vitor Hugo não foi em vão, tá? Foi eu puxei dentro da plataforma a média básica dele
e trouxe ele aqui para o nosso time bom e barato, tá? E foi bem, fez o gol, tá? Murilo não foi bem, mas também não foi tão ruim assim, tá? Fabrício e Bruno no nível do time do Cruzeiro, lá embaixo, tá? Mitada do Marlon, né? O Marlon a gente gosta porque o Marlon ele marca e ataca. É um lateral muito bom de cartola, sempre foi. Tá? O Marlon. Osório, pontuação boa para um treinador de um time que não venceu. O Morisco, muita gente esperava uma boa pontuação dele, não foi bem. Tá? Então, algumas pecinhas aqui para a gente ficar de olho, né? Nas rodadas seguintes, né? Que é o caso do Savarino, né? Vitor Hugo, para a gente poder, de repente, estar trazendo ele como opção para o time principal, né? O Manga vem mostrando ser um bom atacante para Cartola, tá? E o Marlon, tá? Falar do Marlon é chovendo molhado, sempre foi um lateral bom de Cartola. O Julimar, né? A gente tem que ficar de olho, porque o Julimar ele entrou no decorrer da partida mesmo assim, marcou o gol aí, tá? E é um cara que tem faro de gol aí no CAP, tá? Muita gente de repente apostou no Mendonça, no outro atacante do CAP, que eram titulares, e eu resolvi manter o Julimar aqui, e ele entrou no decorrer da partida e fez o gol de empate. Tá? Então esse time aqui, ó, bom e barato, fazendo 63 pontos, tá? Eu não sei quanto que esse time está valorizando, tá? Porque essa conta minha aqui não é pró, mas vamos ver no final da rodada. Esse é o nosso time Lendas FC, bom e barato, tá? Agora a gente vai para o nosso time Patrimônio, que é o time onde o objetivo dele é ganho de cartoletas, tá? O time Patrimônio. Esse aqui também é igual o time bom e barato, não é um objetivo de mitada, é um objetivo para ganho de cartoleta. Tá bem, ó, tá bem, né? 76 pontos. Aqui já encerrou a quantidade de jogadores, né? Vamos ver no fim das contas quantas cartoletas que eu ganhei. Mas para um time Patrimônio, tá para ganhar. Eu acredito que esse time tenha ido muito bem, tá? Com 76 pontos. O ataque foi muito mal, né? Acertamos aqui no Alan e no Matheus Pereira. Acertamos aqui no Marlon, tá? E no Luiz Castro, né? Não teve muitos acertos, mas para um time ganho de cartoleta, de repente a gente vai ver. Se a gente conseguiu valorizar, tá ótimo, entendeu? A gente vai mudar, de repente a gente muda a estratégia para a gente ganhar mais cartoleta. Então esse time aqui é um time para patrimônio, tá? Ganho de cartoleta. Seguindo aqui, então vamos tirar esse time patrimônio aqui, para a gente poder encerrar o nosso plantão com o nosso time Live Lendas, mostrando as nossas ligas, tá? Como eu disse, não vou mostrar os times tiro curto, porque as duas defesas que eu fechei zicaram, né? Então não há necessidade de estar mostrando aqui para vocês. Fechei a defesa do Coritiba e a defesa do Red Bull Bragantino e não foram bem. Esse é o nosso time aqui, é o Live Lendas, tá? É o nosso foco principal. Tem o nosso time principal, mas é o principal e o Live Lendas. Mas visualmente falando, para quem nos segue, é o Live Lendas, tá? Estamos mitando aí com 87 pontos, tá? Então, quem está seguindo o Live Lendas aí, tá? Aí, ó. Nossa reserva de luxo Manga, né? Entrou no lugar do Carlos Vinícius, que era o nosso capitão, né? Breno Lopes foi mal, Vitor Roque foi bem, né? Ainda temos o Gabriel Menino para jogar e o Brazão.
O zagueiro Noriega foi muito bem, ele joga de volante, tá jogando de volante no Grêmio, foi muito bem. E falar do Capixaba é chovendo molhado, né? E o Pico mitou aqui no banco e o Vitor Bueno fez só 1,40. Vamos ficar de olho nesse Pico aqui, porque ele tem feito média básica, tá? Então vamos ficar de olho. O Vitor Bueno também vinha numa pegada boa. Não foi bem nessa rodada, mas é isso aí. Estamos valorizando aí, né? Se a gente não perder cartoleta numa rodada zicada, para mim eu estou satisfeito, tá? A pontuação tá ótima, tá? A pegada é essa, é manter essa média básica acima dos 80. As mitadas elas vão vir, né, com o tempo. Pelo andar da carruagem, essa aqui é uma mitada. Pelo que eu tenho visto nos times dos colegas aí, tá? A gente está indo muito bem nessa rodada. Vou dar uma olhada nas ligas aqui. Para a gente encerrar esse plantão, dando uma olhadinha nas ligas, né? Vamos primeiro dar uma olhadinha no nosso perfil do Live Lendas, ó. Ó, na rodada 1, a gente fez 87. Não. Na rodada 1, a gente fez 73. Na rodada 2, mitamos com 95. E na rodada 3, fizemos 66,45. Só lembrando que não foram rodadas de pontuação, tá? Então, a gente, tirando a média, que a gente está uma média acima de 80 pontos. E na rodada 4, né, a gente está, né, mitando aí mais uma vez acima de 80 pontos. Dependendo do desempenho aí do menino e do Brasão, a gente passa. A pessoa 13 pontos, se a gente bater a marca dos 100, seria bom, né? Mas se não chegar no 100 também, eu estou satisfeito com o desempenho desse nosso time aqui. Tá? Os estudos, eles estão dando resultado, tá? Então é isso aí, isso é fruto do estudo. Eu queria, confesso para vocês, que se eu tivesse cartoleta, era o Neymar que estaria aqui. Mas vamos torcer para o Gabriel Menino ir bem nessa rodada também. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas ligas, a nossa Liga Lendas, tá? Até essa rodada eu estava liderando, né? Eu estava liderando 6 pontos à frente, né? Do segundo colocado aqui, tá? Essa é a nossa liga do primeiro turno, tá? A nossa outra liga aqui, pontos corridos, eu também estou liderando, tá? Estou ganhando aqui do Galo Doido na rodada. Aí pelas pontuações dos amigos você vê, né, que a sua pontuação está muito boa na rodada, entendeu? Você tira você faz uma análise assim, entendeu? Ó, para você ter uma ideia, ó, 87,10 nessa liga aqui, tá? Com 24 participantes do JD, ó, 87. Vamos ver quem está fazendo mais que a gente nessa rodada até agora, ó. 87 pontos. Ninguém. Então, você vê que a nossa pontuação está excelente, tá? Tá excelente para a rodada. Então, é foco e precisão, tá? É seguir o Lendas, manter a pegada, manter as estratégias e no final vai dar tudo certo. Vamos para cima. Vamos para cima. Essa liga do Pato aqui é uma liga 28º sem capitão, né? Vamos ver no final. Eu não gosto muito de liga sem capitão, mas é um amigo nosso Pato que criou essa liga. Eu falei, vou participar com meu amigo, porque ele é mito demais. Segue o Pato Cartoleiro, nosso amigo. Tá? Essa aqui não é. Não, essa aqui não é de sem capitão, não. É essa aqui.
aqui é sem capitão. Essa aqui a gente está em segundo sem capitão na rodada. Para você ver, estamos atrás só do Cabano, ó. Nessa liga sem capitão aqui, tá? Então tá muito boa a nossa pontuação nessa rodada, tá? Fechando aqui, mais uma liga nossa. Ó, tô em segundo na liga, na rodada. Ó, todo mundo abaixo da nossa pontuação. Somente um aqui com 109 pontos. Deixa eu ver o que ele fez aqui para fazer tanto ponto assim. Ele acertou no reserva de luxo. Vitor Roque e Ronier. O ataque dele foi perfeito. Foi perfeito. Tá? Ainda tem o Neymar para jogar ainda, tá? Acertou no Alan Patrick, na apostinha. Juninho Capixaba acertou no goleiro. Tá? Então, parabéns aí, Nicolas Spirandelli, né? Mitou na rodada aí. Tá? Mitou. Acertou aí no Lucas Ronier no lugar do Breno Lopes. Então é isso aí, galera. Esses dois mata-matas aqui, a gente ficou em terceiro, né? A gente não consegue ver, mas a gente ficou para a disputa do terceiro lugar, né? Nesse mata-mata aqui. O nosso mata-mata e o mata-mata do Pato. Esse aqui é o nosso. Ficamos também para a disputa do terceiro lugar, tá? Então esse é o plantão, tá, galera? Esse é o plantão, tá? A gente, toda rodada que a gente tiver condição, a gente vai trazer esse plantão, tá? Para a gente ver o desempenho dos nossos times, tá? E de repente, em rodadas que a gente tiver um pouco mais de tempo, a gente faz o plantão num horário mais acessível, tá? Aí a gente faz ao vivo, tá? Uma rodada meio de semana é mais complicado, então a gente deixa como vídeo mesmo, tá? Mais interessante do ao vivo, que a gente troca aquela ideia, né? E tira alguma dúvida, né? De vocês, e um ajuda o outro, né? Aqui a gente não é dono da verdade, a gente aprende com vocês e vocês aprendem conosco, tá? Então, a pegada é essa, tá? Vamos ver se para os próximos plantões a gente faz ao vivo, se a gente tiver, vamos torcer para a gente ter tempo para isso. Puxar aqui na tela. A gente já vai encerrar, tá? Jefinho e Professor Marcelo no beat. Yeah. Lendas do Cartola. Segue aí o Lendas. Vamos. Todas as Escalação fechadamente fria, visão. Cartola FC virou missão. Não é sorte, não é leitura do jogo. Quem entende de coisas tá sempre no topo. Que finaliza, olho de águia. Professor Marcelo traz astrotódia. Rodada começa, o plano está feito. Aqui a disciplina não é chute no peito. Mercado área eu já sei que valoriza. Enquanto duvidam, meu time capitaliza. Sem emoção só decisa. Quem sei que o canal entende avisam. Lendas do Cartola, grava esse refrão. Escala com a mente, domina o jogão. Lendas do Cartola é só prestar atenção. Jefinho, Marcelo, fórmula do milhão. Lendas do Cartola sobre a pontuação. Toda rodada é foco e precisão. Lendas do Cartola, respeito no então. No Cartola é só nós vira lenda, irmão. Grabo consciente, postura de chefe. Enquanto eu lhes apostou, nós faz o teste. Cartola é xadrez, não é correria. Quem estuda o jogo sempre ganha no dia. Professor explica, deixa tudo claro. Jefinho confirma nome certeiro. Não sigo hype, sigo fundamento. Ponto alto é consequência do conhecimento. Sem pressa, sem erro. Time consistente o ano inteiro. Rodada por rodada, construindo respeito. Lendas do Cartola nasceu para ser perfeito. Lendas do Cartola, grava esse refrão. Escala com a mente, domina o jogão. Lendas do Cartola é só prestar atenção. Jefinho, Marcelo, visão de campeão. Lendas do Cartola, isso é profissão. Estudo, foco e dedicação. Lendas do Cartola, escuta então. No Cartola FC nós manda em mão.
Valeu Yeah. demais, galera. Esse foi o Jefinho. nosso primeiro plantão, né? Professor Marcelo. Lendas do Cartola, toda rodada história. Vem com o professor Marcelo e Jefinho, ser humano. Vem imitar conosco. YouTube, Instagram, TikTok. Tamo junto. Valeu, sucesso. Hoje e sempre aí. Valeu.